Muito bem, voltamos. Vamos dar seguimento ao vídeo anterior, no qual estávamos falando dos tipos de audiência, e eu falei no vídeo anterior sobre a audiência de julgamento, ou audiência una. A principal característica da audiência de julgamento é quando a parte já é intimada para comparecer a essa audiência, ela já é intimada com a noção de que nessa audiência já será feito ou será realizado o julgamento da reclamatória trabalhista, né? Muito bem. E nós tivemos a partir do ano 2000, um incremento no processo de trabalho que é chamado de procedimento sumaríssimo. Nesse procedimento sumaríssimo nós temos também uma audiência una, ou seja, uma única audiência para a solução, pensada para a solução do processo do trabalho, ou, perdão, da própria reclamação trabalhista, né? Muito bem, nessa audiência una, conforme previsão contida, que vai dos artigos 852, letra C, até 852, letra I, da CLT, nós temos também os mesmos aspectos processuais, daquela previsão contida na audiência de julgamento, que é destinada ao rito ordinário. Ocorre que no texto do artigo 852, nós já podemos acompanhar pela sua redação, que ali fala de forma mais clara, olha, na audiência das reclamatórias trabalhistas, que são processadas pelo rito sumaríssimo, a audiência será única, ele não fala una, fala única, perfeito? Em que nessa audiência serão realizados todos esses atos processuais listados já anteriormente para a audiência de julgamento, dessa vez numa audiência prevista para o procedimento sumaríssimo. Então vejam, basicamente são todos aqueles previstos da audiência de julgamento. Então a ideia da audiência de procedimento sumaríssimo é que também, por ser um procedimento sumaríssimo, um procedimento mais rápido, muito mais célere, o desejo é que também se resolva numa única audiência. Perfeito? Então acompanhem depois, por favor, a redação dos artigos 852C a 852I da CLT. Muito bem, seguindo aí em relação aos tipos de audiência. Agora eu quero trazer para vocês algo que não está na CLT, mas vivenciamos na nossa prática trabalhista do dia a dia. O que? Nós podemos vivenciar que muitas das vezes, dependendo do juiz que é o gestor da vara do trabalho, dependendo da sua organização de andamento processual, dos trabalhos processuais, o juiz pode subdividir essa audiência em audiência inicial, audiência de instrução e audiência de julgamento. Então, nós temos uma audiência que seria inicialmente prevista como única ou una ou de julgamento, e ela é dividida em 3 partes, certo? A partir do momento que o juiz divide ela em 3 partes, e por que o juiz divide ela em 3 partes? Quero explicar melhor. Depende da agenda, depende da organização, depende da quantidade de reclamações trabalhistas com que o juiz tem que lidar para julgar. Então não é tão simples e não é tão fácil o juiz se organizar para que ele consiga executar fielmente o que está previsto na disposição contida no que tange as audiências no processo de trabalho na CLT. Aliás, vamos ser bem sinceros, para quem acompanha o dia a dia, a dinâmica da Justiça do Trabalho, é praticamente impossível hoje um juiz do trabalho ele conseguir realizar uma audiência una ou única ou de julgamento conforme a literalidade da CLT. Por quê? Geralmente o juiz tem ali 15, 20 audiências na pauta do dia. Como é que o juiz ele vai ter tempo suficiente para realizar uma única audiência em que ele tenha que receber defesa, colher provas e proferir a sentença em audiência? Isso leva muito tempo, então é incompatível com a agenda diária. Então essa redação, vejam, ela é uma redação do processo de trabalho pensado para aquele processo de trabalho lá em idos, dos anos 50, 60, 70, em que nós tínhamos poucas reclamações trabalhistas, perfeito? Então, a partir dos anos 90 e
Principalmente, nós tivemos aí um avanço muito grande do número de reclamações trabalhistas, o que tornou praticamente impossível se realizar uma audiência una. Muito bem. Então, a partir disso, para que o juiz possa organizar a sua agenda, tá, a sua pauta de audiências, os seus trabalhos, ele acaba dividindo essa audiência una do julgamento em 3 audiências. Eu vou explicar por que 3 audiências. O juiz costuma dividir em audiência inicial. O que seria a audiência inicial? E por que o juiz faz essa divisão? Bom, a audiência inicial, a primeira parte dessas 3 audiências, é uma audiência que se destina, tá, a dar aquele primeiro impulso no processo em que as partes têm que comparecer, seria equivalente àquela audiência de julgamento, mas não vai acontecer o julgamento. E nessa primeira audiência, uma audiência inicial, que dá uma abertura, né, a esses trabalhos processuais, o juiz, ele obrigatoriamente, ele vai propor a conciliação, tá? Ele vai se esforçar, vai se empenhar como mediador também, para orientar as partes que o caminho melhor é a conciliação, torna, né, a solução mais rápida do processo, do litígio. Muito bem, é nessa audiência que o juiz então reconhece o recebimento da defesa, que nós já vimos se ela foi realmente efetivada conforme os ditames legais. O juiz dá a oportunidade para a parte contrária se manifestar sobre os documentos lançados na defesa, ok? E o juiz vai proferir ali as chamadas decisões interlocutórias, ou seja, decisões de natureza interlocutória destinadas, tá, a, vamos dizer assim, sanear o feito ou dar prosseguimento ao andamento do feito. E por que o juiz costuma dividir, então, essa audiência inicial, você não poderia fazer, né, dar continuidade aos demais trabalhos? É porque, dependendo dos pedidos da reclamatória trabalhista, o juiz vai ser obrigado a interromper ou suspender o andamento dessa audiência, porque não vai ser possível colher provas nessa audiência, como, por exemplo, em pedidos em que haja a necessidade da produção de prova pericial. Tá? Então, nesse caso, não tem como o juiz concluir tudo nessa audiência. O juiz se faz necessário que ele venha suspender essa audiência, porque ele vai designar a realização da prova pericial e somente depois ele vai dar continuidade, vejam, continuidade a essa audiência. Então, a partir de que previsão legal, de que poderes o juiz tem para que ele possa tomar essa diligência? Nós fazemos uma interpretação conjugada do artigo 765 da CLT com o artigo 849. No artigo 765, nós temos claramente que o juiz tem ampla liberdade na direção do processo. Tá? E veja, o juiz pode determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento, tá, das situações, né, que são necessárias para a solução da causa. Muito bem. Então, a partir dessa ampla liberdade, dessa autonomia que o juiz tem como gestor do processo do trabalho, da condução, e em conjunto com o disposto no artigo 849 da CLT, que nos diz claramente que a audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por um motivo de força maior, logicamente a realização de uma prova pericial é um motivo de força maior, né, o juiz ele marcará a sua continuação. Então veja, nós teremos uma audiência de continuação. Perfeito? Então os juízes, quando já identificam que naquela comarca, né, há necessidade, sim, em razão das causas que ali, dos pedidos que ali são colocados, haverá sempre, na maioria dos casos, a necessidade de bipartir ou tripartir essa audiência, o juiz então já trabalha, tá, com o sistema de audiência inicial. Perfeito? Mas quando a parte reclamada é notificada, já deve constar na notificação que será audiência inicial e não audiência de julgamento. Perfeito? Muito bem. Qual seria o próximo passo? Qual seria então a audiência de continuação? Bom, se nessa primeira audiência, a audiência de abertura, né, que o juiz propõe a conciliação, não sendo possível, recebe a defesa, dá, né, oportunidade para que a parte contrária faça as impugnações em relação aos documentos juntados com a defesa e o juiz designa uma perícia, por exemplo, o juiz, a partir disso, ele agenda uma nova, ele designa uma nova audiência e dessa vez a audiência será de instrução. Ah, mas não seria uma audiência de instrução e julgamento? Não. Por quê? Se fosse audiência de instrução e julgamento, na acepção, tá,
da palavra, o juiz teria que instruir, colher provas em audiência e imediatamente proferir a decisão. E na prática, no dia a dia da vivência trabalhista, o juiz não consegue proferir a sentença em audiência por conta do que nós já falamos aqui. Perfeito? Então, essa audiência de instrução seria uma segunda parte dessa audiência, né? Uma continuação. Então, nós teríamos aí, uma vez produzida a prova pericial e encerrada essa prova pericial, passa-se então ao oitivo das partes, o oitivo das testemunhas, se houver, peritos e técnicos, se for o caso, tá? E aí nós temos o espaço para as razões finais das partes e, encerrando as razões finais das partes, razões finais essas que a CLT fala que deve ser de forma oral, tá? No tempo de 10 minutos para cada parte. Vejam só, princípio da oralidade. A ideia é de que tudo ocorra nessa própria audiência, perfeito? Então, encerradas as razões finais, antes do juiz passar a proferir a sentença, o juiz é obrigado, novamente, ele é obrigado, né, novamente, a propor a conciliação, levar as partes a refletirem se a conciliação não seria o melhor, né, caminho para o encerramento, tá, em vez da sentença propriamente dita. Perfeito? O juiz também acaba proferindo decisões interlocutórias que sejam necessárias. Muito bem. Então, nós temos que lá no artigo 848, tá, acompanhem comigo essa leitura, nós temos que, a CLT diz que terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo, podendo o presidente, que presidente? O juízo, né? Ex officio ou requerimento de qualquer juiz temporário, esse juiz temporário já expliquei em aula presencial, que é aquele juiz classista, né? Que não existe mais. Então, interrogar os litigantes, veja, o juiz, ele tem a prerrogativa, a liberdade de já interrogar os litigantes, tá? O juiz tem essa autonomia. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Aqui uma situação diferente do que acontece no dia a dia. Raramente, tá, o litigante ou o reclamante ou reclamado deixa a audiência, tá, para que a audiência continue com as testemunhas. E mais, o que a prática do dia a dia na audiência trabalhista tem demonstrado? Que quando o juiz vai ouvir a parte reclamante, por exemplo, ele pede que a parte reclamada, né, deixe o recinto para que a parte reclamante não se sinta pressionada e possa assim, responder de forma mais tranquila as perguntas do juiz. E, encerrado, né, a inquirição do reclamante, o juiz, o escrivão convoca, né, a parte reclamada, o preposto para retornar à audiência, e ali, se for o caso, se for realmente do interesse das partes ou do próprio juízo, ele fará então a inquirição desse preposto, tá certo? Então, raramente, dificilmente, uma das partes ou as partes retiram-se, tá, do recinto, encerrado aí o seu interrogatório. Muito bem. Então, serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos, os técnicos, se houver. As testemunhas, sim, nós temos aí a produção de prova testemunhal, mas peritos e técnicos raramente também são ouvidos na Justiça do Trabalho, porque eles são ouvidos através dos laudos que são produzidos, a não ser que surja alguma questão realmente muito melindrosa em que o próprio juiz do trabalho queira ouvir, né, pessoalmente a audiência do perito ou do técnico que foi indicado como assistente, para que possa esclarecer ali na presença de todos, né, diante do princípio da busca da verdade real, ok? E por fim, então, fechando, tá? Esse trinômio, né, inicial, instrução, e temos agora o julgamento. Mas tem uma audiência para julgamento? Vejam, quando vocês tiverem a oportunidade, tá, tenham acesso a uma sentença trabalhista, e vocês vão ver que o título dessa sentença trabalhista, antes de tudo, o preâmbulo lá estará descrito como audiência de julgamento, tá? Porque faz alusão a como se fosse uma única audiência, além do encerramento daquela audiência única que foi, de certa forma, tripartida. Então, ali temos o julgamento da sentença. Então, o juiz, quando ele designa uma audiência de julgamento, tá? Ele vai dizer que a audiência de julgamento aconteceu em tal hora, em tal local, ok? Mas veja, quando essa audiência ela é tripartida e
não tem a presença das partes, porque não acontece numa audiência única, né, sempre vai constar, leiam sempre o preâmbulo, né, em que o juiz vai colocar aqui, convocadas as partes estavam ausentes. Tá? Vejam, nessa audiência de julgamento, porque não tinha necessidade e, na verdade, essa audiência de julgamento, ela é fictícia, ela realmente não acontece. O juiz simplesmente profere a sentença e ele dá, então, formalidade àquilo que está previsto como um rito único no processo do trabalho. Perfeito? Nós temos toda a previsão aí, de novo, nos artigos 849, 850, né? No 852, e olha só o 852H. O 852H é o que trata do procedimento sumaríssimo. Então vejam só essa questão de interromper, suspender, né, a audiência e depois dar continuidade, né, a uma nova audiência em que será proferido o julgamento. Então, acompanhem comigo a leitura por analogia, né, aplicada, tá, ao rito ordinário também, do artigo 852H, parágrafo 7º da CLT. Ele nos diz que, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias. Isso é utópico, tá? Isso é olhado para o procedimento sumaríssimo, tá? Mas não necessariamente vai acontecer, depende, tá? Salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa. Importante é a gente interpretar que, interrompida a audiência, o seu prosseguimento, ou seja, será prosseguida, né, essa audiência em uma nova oportunidade em que será, então, realizado o julgamento. Perfeito? Então, fechamos aí aquilo que a gente sabe, que a gente chama agora, né, de audiência tripartida, em termos de audiência inicial, audiência de instrução e uma audiência de julgamento, que na verdade faz parte de um cenário único chamado de audiência única, que na realidade no dia a dia acaba não acontecendo. Perfeito? Agora, alguns esclarecimentos também. Depende de cada juiz, tá? Porque ele tem ampla liberdade, ele é gestor, já falei várias vezes, né? Do processo e da audiência. Então tem juiz que na audiência inicial ele prefere já inquirir as partes e testemunhas. E se houver necessidade de produção de prova pericial, o juiz suspende a audiência, designa a perícia e depois ele costuma designar uma audiência de instrução para fins de encerramento, se não há necessidade de proferir determinadas decisões interlocutórias, depois designa uma última audiência de julgamento, que seria a sentença, onde será, a audiência onde será proferida a sentença. Ok? Mas veja, quando o juiz assim faz, corre um certo risco, com todo o respeito que eu quero dizer aqui. Por quê? Porque se o juiz resolve inquirir primeiro as partes, ouvir as testemunhas, então temos que a instrução ali da colheita de prova testemunhal já se encerrou. E que não caberia, então, diante da unidade da audiência, tá, reabrir a instrução processual com novas testemunhas. Esse momento processual já se encerrou. Mas e se em razão de algum fato controvertido, tá? Olha, fato controvertido, que ocorreu durante a produção da prova pericial, se faz necessária a produção de, vamos dizer, nova prova testemunhal para resolver, tá, esse fato controvertido. Numa situação como essa fica complicado, porque no que se refere à produção de prova testemunhal já se encerrou. Caberia apenas, nesse momento agora, a produção da prova pericial. Se tem algum fato controvertido e a parte quer esclarecer e o perito, ele por si só, não vai esclarecer, porque o fato é controvertido e cada uma das partes tem a sua versão, deveria se dar a oportunidade de se reabrir a instrução processual. E aí, de um ponto de vista de lógica processual, ficaria comprometida a unidade, tá, da audiência de instrução. Perfeito? Então é só essa minha crítica em relação a essa situação aí que gera um certo risco, um problema de lógica processual. Perfeito? Vamos encerrar esse quadro aqui e a gente dá seguimento no último quadro para a gente poder fechar o de hoje. Até já!